Começamos pelo Dr. Yuri Ramon de Araújo, pelo presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, a sustentação. O senhor tem a palavra pelo prazo legal. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar Vossas Excelências, ao presidente desta Igreja Curta Estadual. Quero cumprimentar também ao nobre relator Ferreira Rodrigues. E quero prestar minhas homenagens, no qual não tive a oportunidade, no qual perdemos nosso querido amigo desembargador Antônio Carlos Malheiros. Foi um amigo, companheiro, colega de ordem da OAB, posteriormente desembargador. Da mesma forma, quero deixar aqui minhas singelas homenagens ao ilustríssimo desembargador Cláudio Soares Levada. Infelizmente, todos eles partiram cedo, mas deixaram, com certeza, um legado para esta corte estadual e para toda a jurisprudência que sedimentou-se nesta corte. Prezados, excelentíssimos desembargadores, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 316, de 2 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 129, inciso 5º da Lei Complementar Municipal do Estatuto dos Servidores, que trata do adicional de nível superior. Um breve histórico, para relembrar Vossas Excelências, é que, no ano de 2019, tendo em vista uma incorreção na lei, a mesa diretora interpôs uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual foi julgada procedente por esta Corte Estadual. Posteriormente, sentamos à mesa os representantes do Poder Legislativo, conjuntamente com o Poder Executivo, no qual chegamos à seguinte conclusão. Ora, se é uma falha que havia nessa legislação, se era uma falha na qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já vem julgando procedente várias ações diretas de inconstitucionalidade, propostas por prefeitos, propostas por mesa diretoras, propostas inclusive pelo próprio Ministério Público do Estado, então temos que corrigir, temos que efetuar essa correção a ponto de não mais ser questionada. Então, levantamos o estudo para saber qual legislação poderíamos parametrizar essa forma de concessão de benefício. Tratamos, claro, da gratificação de qualificação concedida aos servidores do Ministério Público, na qual tem os seus requisitos, e tratamos também da legislação da Lei Complementar 1111, que trata do adicional de qualificação concedido aos servidores dessa Igreja Corte Estadual. Só pesando as legislações, percebemos que a que mais se adequaria à nossa municipalidade, a que mais se adequaria a nossos servidores, seria justamente a legislação que rege o adicional de qualificação desta Igreja Corte. Por simples fato, a legislação desta Igreja Corte, ela não exige o vínculo, não exige como é que eu posso assim dizer? Ela não exige que as funções sejam atreladas ao benefício, diferentemente da legislação da gratificação de qualificação do Ministério Público. É tanto, Excelências, que o próprio Ministério Público ele tem o seguinte enunciado de súmula pelo PGJ, súmula número 131 PGJ, que trata do controle de constitucionalidade de agentes públicos, remuneração, vantagem, adicional, gratificação de nível universitário. Diz a seguinte súmula: a norma concessiva de adicional gratificação de nível universitário de maneira genérica, indistinta e universal a todos os servidores públicos que possuam essa qualificação viola princípios da moralidade, imparcialidade, igualdade, razoabilidade, finalidade e interesse público, além de não observar a métrica do interesse público e da exigência porque a ele não fazem jus. Então, eles colocam mais um item, item A. Os servidores públicos ocupantes de cargos de provimento em comissão, tendo em vista que exercem funções de natureza política baseada em relação de confiança, dispensando a exigência de nível técnico. Então, para essa súmula, para o Ministério Público, tal vantagem não pode ser concedida a estes servidores. Todavia, a própria resolução número 10.097 de 2018, de 9 de agosto de 2018, que trata da regulamentação da gratificação de qualificação dos servidores do Ministério Público, concede também aos servidores de cargos em comissão a vantagem de gratificação e qualificação, no seu artigo 4º, na qual, conforme disposição constante na lei complementar tal, e lá na parte final coloca atribuições diversas especializadas, cargos em comissão. Ou seja,
nessa parte, se fôssemos levar em consideração o entendimento do Ministério Público, haveria uma própria contradição entre o que o parquet fala e o que o parquet entende. E também tem outra questão que eu posso aqui especificar, Vossas Excelências, que se trata justamente do comunicado número 263 de 2015 do TJ São Paulo, na qual nossa legislação parametrizou ipsis literis, excetuando-se apenas a porcentagem do adicional de nível universitário, na qual a exigência que esta Egregia Corte o faz é a seguinte: fará jus ao adicional de qualificação o servidor cujo título de graduação ou pós-graduação atender aos seguintes requisitos: timbre da instituição de ensino, data de sua conclusão para curso de pós-graduação lato sensu, assinatura e identificação do responsável e registro de diploma nas situações de graduação. Nossa legislação, tal qual fez esta Egregia Corte, também traz os mesmos requisitos, ou seja, no tocante aos requisitos para a concessão do estipêndio pecuniário, o adicional de nível universitário previsto na Lei Complementar 316, de 2 de dezembro de 2020, são requeridos os seguintes requisitos objetivos, quais sejam: primeiro, será devido em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos pelo servidor público de cargo efetivo; B, comprovado por meio de curso de graduação de nível superior; C, desde que o curso de graduação de nível superior não constitua requisito ou esteja no mesmo nível de escolaridade para ingresso no cargo, ou seja, cujo ingresso inicial no cargo não seja requisito para investidura; D, que comprove estar o diploma de conclusão de nível superior devidamente registrado no Ministério da Educação, e a porcentagem será fixada no montante de 50%. Ou seja, se pegarmos a legislação desta Egregia Corte, na qual concede o adicional de qualificação aos seus servidores, pegarmos a legislação do município, a Lei Complementar 316, colocá-las uma ao lado da outra, não haverá diferença alguma. Então, surge o seguinte questionamento: ou nós, enquanto municipalidade, em diálogo com o Poder Executivo e Poder Legislativo, erramos ao parametrizar com esta Corte Estadual, ou, pelo contrário, nós acertamos. Eu acredito que nós acertamos, porque nunca houve questionamento do adicional de qualificação concedido aos servidores estaduais. Ou seja, o Ministério Público, em sua legislação estadual, que trata da gratificação de qualificação, de fato, exige um atrelamento entre as funções exercidas e o adicional e a gratificação a ser paga. Mas isso é apenas um excesso de preciosismo, e isso é apenas um excesso de formalismo, da qual esta Corte Estadual não exige para seus servidores. Então, fazendo uma parametrização, no qual está, inclusive, incluída nas razões que fez o projeto de lei, que nós acompanhamos esta Egregia Corte. Aliás, cumpre destacar a exposição de motivos contido, por exemplo, no projeto de lei complementar 29 de 2003, encaminhada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época, que deu origem à Lei Estadual 1217, de 12 de novembro, que alterou, consequentemente, o adicional de qualificação desta Egregia Corte, e na propositura diz o seguinte: a proposta legislativa, ora submetida a augusta Casa de Leis, objetiva aperfeiçoar o plano de cargos e carreira dos servidores do Tribunal de Justiça, de modo a reduzir o êxito sistemático de funcionários que, muitas vezes, preferem abraçar outras carreiras do serviço público, cerca de 8.100 desligamentos nos últimos 5 anos. Assim, é sugerida a redução do lapso temporal para a evolução funcional, de modo a se abreviar o tempo para a elevação de grau, bem como a criação de adicional de qualificação, a premiar aqueles servidores que procuram se desenvolver academicamente com vistas à melhora da prestação jurisdicional. Note-se que o adicional mencionado já é previsto na esfera do Poder Judiciário Federal, setor que vem recepcionando grande parte dos servidores que se desligam do Tribunal de Justiça do Estado, já treinado por essa Corte. A situação é a mesma, é idêntica à situação da municipalidade hoje, na qual temos servidores que, ao ver o edital do concurso, veio com a intenção de quê? De ter uma melhora na sua remuneração, com base no adicional que nós, quando legislamos enquanto Poder Legislativo e Poder Executivo, parametrizando com o Tribunal de Justiça. Então, será que vamos ter que sofrer uma penalidade por algo que acreditamos estar correto? Porque
tanto a legislação estadual quanto a municipal, todas não têm vício de iniciativa, não têm vício de matéria, todas, ao nosso entender, são constitucionais. Não é porque o Ministério Público exige algo em sua legislação por excesso de preciosismo, excesso de formalismo, reitero, que nossa legislação também tem o que fazer. Ora, se formos comparar também um enunciado do PGJ, na qual ele traz, tem outro enunciado, na verdade, de súmula, que ele fala o seguinte... espera um momento, excelências. Súmula 133 PGJ, controle de constitucionalidade, agentes públicos, remuneração, e fala o seguinte: não se compatibiliza com os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e impessoalidade, e com as métricas do interesse público primário e das exigências do serviço de norma que confere a agentes públicos vantagem pecuniária, abono adicional, gratificação, prêmio, etc., pelo mero cumprimento ordinário dos deveres funcionais elementares ao cargo ou emprego, assiduidade, pontualidade, presteza, eficiência, habilidade, etc., que não demanda com recompensa para a lei do vencimento. Ora, se o MP tem um enunciado da forma como eu expus a vossas excelências, então por qual motivo? A exemplo, por exemplo, da gratificação de promotoria, que é concedida aos servidores do Ministério Público, não tem qualquer objetivo, é apenas aumento do estipêndio pecuniário dos vencimentos dos servidores estaduais do Ministério Público. Então, há uma contradição nesses entendimentos, com todo respeito, com toda a vênia máxima possível dada ao ilustríssimo Ministério Público. Então, da mesma forma, a gratificação, o gasto, né, o considerado gasto concedido aos servidores estaduais. Então, excelências, em resumo, a Lei Complementar Municipal 316, de 2 de dezembro de 2020, parametrizou o adicional de nível universitário com o adicional de qualificação concedido aos servidores do Tribunal de Justiça desta Egrégia Corte, instituída pela Lei Estadual 1111, de 25 de maio de 2010. Então, caso vossas excelências, todavia, não entenda pela constitucionalidade, não entenda que haja um distinguish entre a legislação nossa, parametrizada com a legislação estadual do Tribunal de Justiça, e entenda pela inconstitucionalidade, trago aqui, inclusive, um enunciado do livro do nosso querido, ilustríssimo, excelentíssimo, que eu gosto muito, senhor Wallace Paiva Martins, o nosso subprocurador Geral de Justiça, no qual ele fala: o alcance da irredutibilidade se expressa pela cláusula que veda a redução que se tem, não podendo, portanto, o quanto remuneratório sofrer redução, ainda que no caso de um regime estatutário prevaleça a unilateralidade da fixação de remuneração e da inoponibilidade do direito adquirido à alteração do regime remuneratório. De qualquer modo, ele prossegue, o aparente antagonismo entre a irredutibilidade de subsídios e vencimentos e a inoponibilidade do direito adquirido à alteração de regime remuneratório resolve-se pela proibição da diminuição do valor da totalidade da remuneração. Com efeito, a irredutibilidade implica a vedação das reduções formais, é dizer, ocorridas na própria soma pecuniária. Assim, por exemplo, a extinção de vantagens pecuniárias não poderá implicar redução estipendial, determinando a preservação de seu valor nominal no quanto remuneratório, como parcela irredutível até sua absorção por futuros aumentos. Né? Trata-se isso no livro do Remuneração dos Agentes Públicos, editora Saraiva, 2009, páginas 160 e 161. Corroborando com esse entendimento, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, disse que em uma gratificação e um adicional concedido aos desembargadores federais, que foi declarado inconstitucional, o próprio ministro relator Gilmar Mendes disse que necessidade de modulação dos efeitos da decisão, de modo a garantir que os servidores não tenham diminuição dos seus vencimentos, devendo os valores recebidos com base em ato normativo declarado inconstitucional ser pagos como vantagem nominalmente identificável, VPNI, até que o valor seja absolvido por aumentos futuros ou que lei venha a dispor sobre tais vantagens pecuniárias. ADI 3551 Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, em recurso extraordinário, uma gratificação declarada inconstitucional por professores do Estado de Goiás, tendo em vista que a supressão do adicional não pode representar redução na sua remuneração. Em razão do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, a parcela deve ser absolvida por reajustes salariais futuros. Recurso extraordinário 597-396. Ou seja, tanto o membro do Ministério Público, Dr. Wallace, corrobora com esse entendimento que está também com razão no Supremo Tribunal Federal em 2 julgamentos. Então, prezamos pela constitucionalidade da norma, tendo em vista a parametrização com esta egrégia corte, a legislação estadual. Todavia, caso de entendimento contrário, pedimos que seja
declarado a modulação de efeito e seja os valores declarados incondicional pagos como vantagem pessoal nominalmente identificável até que o valor seja absorvido por aumento futuro ou até que a lei venha dispor sobre vantagem pecuniária. Muito obrigado, excelências. Forte abraço a todos. Finalizo minha sustentação oral. Nós cumprimentamos o doutor Yuri Ramon de Araújo pela sua sustentação, pela clareza da sua manifestação, e eu dou a palavra ao doutor Wilson